Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui à terceira videoaula do canal. E nessa aula você vai aprender a fazer a abertura de ordens para a IKEOption, tanto na digital quanto na binária, e também vai aprender a checar o resultado dela. É uma aula bem importante, onde você vai aprender a principal base de código para a criação de robôs na IKEOption. Beleza? E durante ali as próximas videoaulas você vai aprender a criar um arquivo de configuração para você preencher o e-mail, senha, valor de entrada, stop win, stop loss. E a gente vai também começar a criação da base do robô de MHI, beleza? E não vai ser só MHI, tá? Vão ter mais estratégias, a gente vai criando ao longo dos vídeos. Não esquece, galera, de deixar o like no vídeo, que isso vai ajudar bastante ao canal a crescer. E também se inscreve no canal, que nas próximas aulas são bem importantes para você que deseja criar um robô, quem sabe revender um robô para a IKEOption. Os próximos vídeos vão ser muito importantes, beleza? E é isso aí, sem enrolação, bora pro vídeo! Bom, então já estamos aqui na tela do meu computador. E esse aqui é o código que a gente criou na aula passada, tá? Até coloquei aqui, ó, se você for baixar de novo, já vai ter essa explicação aqui do que é cada função, tá? Então tá aqui para você preencher teu e-mail, para você conectar na IKEOption e para você selecionar a demo ou real, tá? E para esse código a gente vai precisar aqui já importar, vamos colocar aqui, ó, import time, tá? Eu já explico por que a gente vai precisar importar isso aqui, tá? Vamos lá. Para criar a função de compra na IKEOption, a gente vai criar uma função de uma maneira que a gente não explicou ainda no outro vídeo, tá? Para criar uma função dentro do teu código, a gente usa aqui a palavra def, tá? Então, def compra é o nome da nossa função, e essa função tem que receber uns parâmetros. Os parâmetros são ativo, valor, direção, tempo de expiração, que a gente vai chamar aqui de exp, e o tipo, vou voltar aqui, e o tipo, tá? Dentro do tipo, a gente vai definir se vai ser binárias ou digital. Exp vai receber o tempo de expiração, se vai ser 1 minuto, 5 minutos, 15. E também a direção, tá? A direção vai ser ali call ou put, o valor de entrada, né? Então você pode colocar, por exemplo, R$10, R$2, né? $2, dependendo de como for sua conta. E o ativo, o nome do ativo, né? Que seria o par de moeda que você vai operar. Então, ó, dentro da função a gente vai colocar aqui 2 pontos. Passa para a linha de baixo. Não esquece, galera, que ele tem que estar com um tab aqui, tá? Se a barra estiver começando aqui no início, ó, você tem que apertar a tecla tab, que ele passa para frente. Então, tudo que a gente for digitar aqui dentro dessa tab vai ficar dentro da função de compra, tá? Então, o primeiro passo, agora é a gente realmente abrir a ordem na IKEOption. E para isso a gente vai ter duas funções, uma na binárias e outra na digital. Então, a gente vai colocar if tipo for igual digital, né? Então, se o tipo for digital, a gente vai chamar a função aqui com duas variáveis, ó, check e id. Por quê? Uma vai retornar se foi true ou false, né? Se abriu ou não a operação, e a outra vai retornar o id ou o erro que der na hora de abrir a operação. Então, vamos lá. A gente chama agora aqui a função API by digital spot v2, ó. Tá vendo que ele já puxa aqui o nome, ó. Então, essa função que ele tá puxando de dentro da pasta da API, tá? E para a gente abrir a ordem, a gente precisa enviar aquelas funções que a gente colocou ali em cima, ó. Então, ela vai receber ativo, valor, direção e o tempo de expiração, tá? Nessa parte aqui, ele precisa ser exatamente essa ordem, tá? Se tiver alguma coisa invertida aqui, vai dar erro na abertura da ordem, tá? Então vamos lá. Então a gente já colocou aqui para abrir a ordem na digital. Mas e se for binárias? A gente tem que colocar aqui else. E agora a gente vai chamar de novo, ó, variável check e variável id com a função da API. E ela vai receber as mesmas coisas do outro aqui, ó. Você pode até copiar e colar. Certo? Criamos ali função da digital e função da binárias. Agora a gente tem que verificar se ela realmente conseguiu abrir a ordem. Então a gente pode colocar lá if check, né? Então isso aqui vai fazer, se o check retornar true, ele vai entrar dentro disso, senão ele não vai entrar aqui, tá? Então se ele entrou aqui, quer dizer que ele abriu a ordem. Então vamos colocar lá ordem executada, tá? E vamos
dar uma vírgula aqui e printar também o ID, certo? Lembrando que essas mensagens aqui você pode aperfeiçoar bem mais, tá? Se você for, por exemplo, criar um robô para vender, não sei, você pode colocar ali o horário que fez a entrada, se foi para call ou put, né? Printar mais informações para quem está usando o robô entender o que está sendo feito. Então aqui eu só estou colocando que ele conseguiu abrir a ordem, certo? E aqui agora ele vai ter que ficar rodando dentro de um while. Lembra na aula passada que eu expliquei para vocês para que serve o while true, né? Ele vai ficar em looping aqui dentro dessa função até chegar em algum resultado. Aqui dentro ele vai ficar então buscando qual é o resultado da operação. E para ele não sobrecarregar o computador, a gente vai usar aquele módulo que eu importei lá no início, que é o time, tá? Então aqui a gente vai colocar o time.sleep e vamos colocar um tempo aqui dentro de 0.1 segundos, que seria 1 milésimo. Isso aqui serve para a cada vez que ele rodar dentro do while, ele dá um tempo de espera de 1 milésimo. Para que isso? Se ele ficar rodando direto, sem nenhum tempo de espera, ele vai sobrecarregar o teu computador. Ainda mais se você tiver com várias operações rodando ao mesmo tempo. Então isso aqui serve só para não sobrecarregar. Então vamos lá. Aqui agora a gente vai chamar a função de checar o resultado. E ela vai receber duas variáveis também, status e resultado. Por que agora o nome está diferente? Status. Porque como a gente já está utilizando a variável check, se eu colocar aqui de novo com check, pode ser que dê alguma interferência uma na outra. Então só mudei o nome aqui, coloquei status. E aqui no resultado vai mostrar quanto ou que ela ganhou ou perdeu, tá? E aqui nós vamos chamar então a API check. Não, ele já aparece aqui, ó, check win digital v2, tá? E essa função da API, ela tem que receber qual é o ID. Sabe o ID que a gente puxou aqui em cima? Ó? Assim que ele abrir uma ordem, a IKEA vai retornar um ID, né? Que é o número da compra lá. E agora a gente vai enviar o número da compra para ele ficar buscando o resultado, tá? Então esse aqui é o check-in da digital. A gente precisa colocar aqui if tipo é igual a digital. E se não for digital, a gente tem que colocar aqui um else. E daí ele vai chamar outra função, que é a API check-in v4. E ela também vai receber a variável ID. Então aqui, ó, se for digital, vai chamar essa função. Se não for, a gente colocou um else aqui, ó, vai chamar essa função. Você até poderia fazer da mesma maneira que a gente tem feito nas aulas anteriores ali, ó. Por exemplo, if tipo for igual a digital, a gente vai chamar, quer ver, ó, a gente vai chamar essa função aqui, certo? Daí, se o tipo for outra coisa que não é digital, né, vai ser o binárias, a gente vai chamar outra função aqui, ó, certo? Então, tanto isso aqui quanto isso estão certos. Dessa forma que a gente fez antes aqui, fica um código mais limpo, né? Menos linhas, mais fácil de entender. Então, vai de acordo com o que você quer. Você pode deixar dessa forma ou dessa forma, tá? Eu já acostumei a deixar com o de baixo ali, então vamos manter aquela aqui. Agora a gente precisa verificar o que essa função vai retornar, tá? Então, if status, lembrando que ele só vai entrar aqui dentro desse if caso o status retornar true, né? Que se ele retornar true, quer dizer que já deu o resultado da operação. Então vamos lá. Se o resultado for maior que 0, quer dizer que deu win, né? Aqui no resultado ele vai retornar quanto de lucro teve ou quanto de perda teve, tá? Então, se o resultado for maior, a gente vai printar aqui win e também qual é o valor que ele deu de resultado. Então, a gente só coloca aqui, ó, resultado. Mas tem um porém. Se a gente só printar resultado, às vezes ele pode retornar um número lá, vamos supor que deu win numa entrada de R$10 e deu lá 7,666666. Sabe? Ele pode retornar um número bem grande assim. E daí teu código vai ficar feio, né? A mensagem que ele vai mostrar vai ficar feia. Então a gente pode arredondar esse número para que ele mostre só 2 números após a vírgula. Como que a gente faz isso? No resultado aqui a gente vai colocar aqui, ó, round, abre parênteses, resultado. E agora aqui a gente tem que colocar quantas casas decimais que a gente quer arredondar. Então eu posso colocar aqui, ó, vírgula 2, tá? Se você colocar aqui vírgula 1, ele vai mostrar uma casa decimal após a vírgula. Se colocar 3, vai ser 3 casas decimais. Então vamos colocar ali só 1.
E a gente tem que fechar mais um parênteses aqui, né? Porque esse parênteses aqui, ó, ele tá fechando da função round. E esse parênteses aqui, ele tá fechando da função print, certo? Agora outra possibilidade. Vamos colocar ali. E se o resultado for igual a 0, quer dizer que foi um empate. Então nós vamos colocar ali. Vamos copiar essa função de cima aqui, ó. E aqui a gente muda para empate. Certo? E agora a última possibilidade, vamos colocar ali um else. Nesse caso aqui, quer dizer que vai ser um loss. Então vamos colocar ali loss, certo? Mas aqui, lembrando que a gente criou um while, a gente precisa fazer ele sair de dentro desse while. Então depois que ele mostrar o resultado, a gente pode colocar a função aqui break. E ele vai parar esse while, tá? Então até aqui a gente já está conseguindo printar o resultado. Mas a gente precisa ainda tratar um erro, caso ele não consiga abrir a ordem. Como é que a gente pode fazer isso? Então tá aqui, ó. Ele abriu a ordem e a gente colocou um if check. Então se ele entrar aqui, quer dizer que já abriu a ordem. Mas se ele não conseguir entrar, a gente pode colocar um else. Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Else. Né? Então if e else. Lembrando que ele tem que estar na mesma linha, ó. Se eu deixar o else um para frente aqui, ó, não dá, ele vai dar erro. Então ele tem que estar na mesma linha, que ou ele vai entrar nisso ou ele vai entrar nisso, certo? E aqui a gente vai printar erro na abertura da ordem, vírgula. Então a gente vai colocar aqui vírgula e printar agora qual é o erro, né? E o erro ele vai retornar dentro da variável id. Ó, só para recapitular aqui, ele retorna o check. Se entrar dentro do check como true, quer dizer que abriu a ordem. Se não entrar, vai cair no else. E se ele cair no else, ele vai retornar aqui dentro da variável id qual é o erro que deu, tá? Então aqui a gente pode printar. E aqui eu não vou me aprofundar muito, mas se der erro, você pode fazer ele tentar novamente. Novamente seria só você colocar ali de novo, chamando essa função aqui de compra, certo? Mas vamos deixar assim, que é para ser um código rápido, né? Mas lembrando que tudo que a gente faz aqui você consegue aperfeiçoar bastante. É só para você ter um breve conhecimento em como fazer todas as funções da IKEoption, tá? Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui a função de compra. E agora a gente precisa chamar ela. Aqui a gente só criou a função, mas não tem nenhum código chamando ela. E a gente tem que mostrar para o robô quais são essas variáveis aqui, ó. Então a gente pode criar ela da seguinte forma: variável ativo, variável valor, variável direção, exp e a tipo. Então dentro de cada uma a gente pode já definir aqui dentro do robô mesmo, ó. Por exemplo, aqui vai ser o EURUSD, lembrando que os pares da IKEoption sempre são juntos e em letra maiúscula, tá? Se você colocar um par aqui com o nome errado, ele não vai encontrar e vai dar erro. O valor não precisa da aspas, tá? Porque como ele é um número, você consegue colocar o número aqui direto, ó. 10, por exemplo, ou 10 e 50, tá? Tem que ser separado com um ponto. Direção, entre aspas, vamos colocar ali cal, que seria para uma ordem subindo, né? Exp, que seria a expiração, vamos colocar ali 1 minuto. Tipo, vamos colocar digital, certo? Então aqui a gente definiu as variáveis, a gente precisa chamar a função de compra. Você pode até copiar aqui, ó, e tá aqui. Então isso aqui vai chamar a função de compra que a gente colocou aqui em cima, tá? Com todas essas variáveis aqui. Vamos rodar o código para ver? Deixa eu salvar aqui. Ó, mais uma vez eu vou abrir o CMD. Vocês lembram o comando ainda? Eu expliquei nas outras aulas, ó. Copia aqui em cima o caminho da pasta. No CMD, coloca ali o comando cd e o caminho da pasta. E ele vai começar a rodar o código já direto nessa pasta aqui. A gente só precisa colocar ali, ó. Deixa eu aumentar aqui. Python aula 3.py. Ó, ele deu aqui que tá com a senha incorreta. Deixa eu parar aqui o código e eu vou só preencher minha senha aqui. Fechou. Já salvei aqui o arquivo. Vou voltar aqui no código, ó, deixa eu limpar. E vamos rodar de novo o Python aula 3.py. Ó, então ele perguntou aqui qual é a conta que a gente deseja conectar. Vamos conectar na demo. E ele já abriu a ordem, ó. Conectou e abriu a ordem. E aqui retornou o ID que a gente mandou ele printar lá. Lembra?
Então vamos voltar aqui na IK Option, ó. E ele tá com a ordem aberta aqui, ó. Ordem para call no par EURUSD para 1 minuto. Vamos deixar ele acabar a operação aqui para vocês verem ele mostrando o resultado. Deixa eu diminuir aqui, ó. E vamos deixar ele rodando aí. Ó, então assim que ele acaba a operação, deu win ali, ó, de 9,37, tá vendo? E aqui, ó, ele arredondou aqui para 9,40, que é aquela mensagem que a gente printou aqui de win e arredondou. Mas por que ele mostrou 40 e não 37? Vamos voltar aqui, ó, no código. Lembra que na função de compra aqui a gente arredondou para 1. A gente tem que deixar 2 casas decimais para ele manter o valor bem certinho, certo? Então tem que se atentar nisso aqui para não deixar o número 1, e sim o 2. Vamos lá. Então ele já está funcionando a função de compra e a função do check win. E tem mais uma forma aqui de você poder preencher isso aqui. Vamos supor lá que você queira preencher isso toda vez que for ligar o robô. Você pode colocar assim, ó. Ativo é igual a input, digite. Vamos colocar mais bonitinho aqui, ó. Vamos pular uma linha. Para a gente pular a linha, a gente coloca o comando /n, tá? Esse código aqui vai fazer ele pular uma linha aqui no CMD, né? Igual tem aqui uma linha em branco, ele vai pular e aparecer. Senão ele fica tudo amontoado. Então vamos colocar lá, ó, /n. Vamos fazer um mais bonitinho assim, ó. Digite o ativo que você deseja operar. 2 pontos. Dá um espacinho. E aqui já abre a opção da pessoa digitar. Mas lembra que o ativo tem que ser sempre maiúsculo? Para não correr risco de alguém digitar minúsculo, você pode colocar aqui, depois do parênteses, .upper. Tá? Isso faz, mesmo se a pessoa estiver digitando minúsculo, ele aqui no código ele vai reconhecer como maiúsculo, tá? E depois é a mesma coisa aqui para as próximas variáveis. Eu já vou digitar aqui bem rapidinho e pulo o vídeo para não ficar tão repetitivo. Ó. Então tá aqui. Eu vou colocar essas funções de cima com a hashtag aqui, que daí ele não reconhece como código. Isso aqui fica como somente uma mensagem dentro do código para eu ter controle nele ali, tá? Então o que realmente vai chamar para o código é isso. Então vamos dar play aqui de novo, deixa eu salvar e aqui vamos executar de novo. Selecione a conta, demo e aqui, ó. Então ele conectou na nossa conta e perguntou, fez essa pergunta aqui de baixo, ó. Digite o ativo que você deseja operar. Mesmo se eu colocar aqui minúsculo, ó, EURUSD, ele vai reconhecer como maiúsculo porque a gente colocou esse upper aqui no código, tá? Então, EURUSD, digite o valor de entrada. Veja que ele pulou linha aqui, ó. Esse /n pula linha. Valor de entrada, 10, Enter. Digite call ou put. Vamos no put agora. Call time frame, 1 minuto. Digital binárias. Vamos colocar na binárias que a gente tinha entrado na digital antes, né? Dá um Enter. Galera, veja aqui que deu um erro. Esse erro foi porque a variável SD eu coloquei no lugar errado. Vamos voltar aqui na função de compra. Aqui na hora que a gente chamou a função de compra da binárias, ela é invertida. O valor fica antes do ativo. Então ele tentou mandar o ativo como valor, né? Então a gente só precisa inverter aqui, ó. Tira o valor daqui e o valor fica antes, certo? No código de download lá eu já vou deixar ele bem certinho aqui para vocês não terem esse erro, tá? Mas é até bom para vocês verem como aparece um erro quando você digitou alguma coisa errada, ó. Então ele disse aqui no erro, ó, que não foi possível converter uma string. String é quando você coloca uma variável digitada, né? No caso, a variável era EURUSD, entre aspas ali, tá? E ele tentou converter essa string para um número com vírgula, float, tá? Float é um número com vírgula. E no caso, a gente está usando uma palavra e ele tentou converter como número, então não dá certo. Então para corrigir é só inverter aqui o valor e o ativo, tá? Então na digital fica ativo e valor e na binárias fica valor e ativo. Vamos lá, vou rodar de novo. Deixa eu limpar esse código aqui. Demo. O ativo, vamos colocar de novo lá. EURUSD 10 call. Vamos colocar put. Time frame 1 e binárias. Aí, ó. Então ele já abriu a ordem. Vamos aqui na IKEA para ver. Tá ali, ó. Para binárias. Para 1 minuto. Put. Deixar ele acabar ali a ordem. Só para vocês verem como aparece. Ó.
Tá feito, então foi um loss, né? E ele já mostrou ali loss de R$10, certo? Então é isso. Na aula de hoje você aprendeu ali como abrir a ordem e verificar o resultado, né? E você pode puxar ela de duas formas, ou já tudo definido dentro do código aqui, ou você definir no robô, certo? E na próxima aula eu vou explicar como você fazer toda essa configuração num arquivo, né? Então, para que você não tenha que ficar toda vez digitando isso, teu e-mail, tua senha, ele fica salvo num arquivo de texto, um arquivo TXT, e você deixa ele preenchido toda vez que você rodar o robô, ele puxa de dentro desse arquivo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixa de curtir esse vídeo aqui, de se inscrever no canal. A próxima aula é bem importante porque a gente vai começar a configurar todo o robô MHI, beleza? Até a próxima!